Olá, meus amigos concurseiros aqui do canal do Curso Esparta. Aqui com vocês, professor Dani, para mais um vídeo de matemática. Nesse vídeo de hoje vamos falar sobre os conceitos básicos de fração. Para você que é concurseiro e continua com foco aí estudando, se dedicando, não perca esse vídeo que darei bastante dicas para que você não se perca mais com fração e não erre questões bobas. Então vamos seguir para o vídeo? Bom, meus amigos, uma fração é um número usado para representar parcelas de um valor inteiro que foi dividido em partes iguais, ou seja, se um objeto qualquer for dividido, o número que representará cada uma dessas partes obtidas nessa divisão será chamado de fração, ok? Então, um exemplo aqui, eu peguei uma pizza e dividi ela em 8 partes, né? Quando eu pego essa pizza e divido ela em 8 partes, se eu comer uma, duas, três, 4 partes dessa pizza, eu digo que eu comi 4 partes de 8, porque essa pizza estava dividida em 8 partes. Bom, se eu pego essa mesma pizza e divido ela em apenas 4 partes e como 2 dessa parte, então eu digo que eu comi 2 partes de 4 do total, né? Ou eu poderia pegar essa mesma pizza, dividir lá ao meio, são 2 partes iguais, e comer uma parte dela. Então eu diria que eu comi uma parte de 2. Ok, até aí? Bom, então, aproveitando essa deixa aqui, a gente consegue perceber que 4 oitavos é a mesma coisa que 2 quartos, que também é a mesma coisa que 1 meio, ok? Então, 4 oitavos é igual a 2 quartos, que é igual a 1 meio. Por que a gente consegue perceber que são iguais? Porque, ó, se eu analisar essa parte da pizza aqui, ó, ela é exatamente igual a essas duas partes da pizza, que é exatamente igual a essa única parte da pizza. Então, quer dizer que 4 oitavos é igual a 2 quartos, que é igual a meio. Isso aqui também é conhecido como fração equivalente, que nós iremos ver mais à frente, ok? Bom, vamos falar agora um pouco das classificações das frações, ok? Classificações das frações. Primeira classificação, fração decimal. O que é uma fração decimal? A fração decimal é quando o denominador for 10 ou uma potência de base 10. Exemplo, 2 décimos. Outro exemplo, 30 centésimos. Então, repara, quando eu tenho uma fração ao qual os denominadores são 10 ou potência de base 10, ela é chamada de fração decimal. Bom, próxima classificação de fração, uma fração ordinária. O que é uma fração ordinária? É quando não for decimal. Uma fração qualquer é uma fração ordinária. Exemplo, 5 oitavos, 3 vinteavos, deixa eu ver aqui, 7 meios. Tudo isso é tido como fração ordinária. Próximo, fração própria. Quando que uma fração é própria? Ela é própria quando o numerador for menor do que o denominador. Exemplo aqui, vou usar os 5 oitavos, ó. O numerador, que é 5, é menor do que o denominador. Vale lembrar que 5 é menor do que 8, né? Quando isso acontece, eu tenho uma fração própria. Outro exemplo poderia ser 3 quartos. Também é uma fração própria, ok? Seguindo. Bom, agora vamos falar de fração imprópria. O que é uma fração imprópria? Uma fração imprópria é quando o numerador for maior do que o denominador. Exemplo, se eu tiver lá 10 quintos, vou marcar aqui, se eu tiver 10 quintos, é uma fração imprópria, porque o numerador é maior do que o denominador, porque 10 é maior do que 5. E toda vez que isso acontecer, eu tenho uma fração imprópria.
outro exemplo, eu poderia ter 4 terços. O 4 é maior do que 3, por isso eu tenho uma fração imprópria, ok? Bom, já vimos algumas classificações de fração. Agora vamos falar aqui sobre o número misto ou fração mista. O que é um número misto? É a representação de um número composto por uma parte inteira e uma parte fracionária. A representação por um número misto é feita pela fração imprópria, pois ele possui uma parte inteira e uma parte fracionária. Como assim um número impróprio? Se eu analisar aqui esse número aqui, 3 quartos, ele indica o quê? Que eu tenho uma parte inteira que é 3 terços e uma parte fracionária que é 1 terço. Então eu tenho 3, 1 inteiro e 1 terço, ok? Outro exemplo que eu poderia ter dado aqui seria 7 quartos. Por que ela é uma fração imprópria? Porque esse número misto aqui, ele poderia ser representado da forma 4 quartos e 3 quartos. Então, na realidade, eu tenho 1 inteiro e 3 quartos, ok? Bom, vamos aqui seguir para o próximo. Transformação de fração imprópria em um número misto. Como transformar uma fração imprópria em um número misto? Bom, para transformar essa fração imprópria em um número misto, basta realizar a divisão. 17 dividido por 3. Quando eu faço essa divisão, o quociente, que é o resultado da divisão, é o meu número inteiro, o resto passa a ser o meu novo numerador e o divisor passa a ser o meu denominador, ou continua sendo o meu denominador, ok? Então, fazendo aqui, 17 dividido por 3 dá 5. 5 vezes 3, 15, para chegar a 17, faltam 2. Então, a transformação será 5 inteiros, o resto passa a ser meu denominador, e 2 terços. Bom, vamos fazer o mesmo aqui com 21 quintos. 21 dividido por 5. 21 dividido por 5 é 4 e deixa resto 1. Fazendo a transformação, eu tenho 4 inteiros e 1 quinto. Essa foi a transformação de uma fração imprópria em um número misto, ok? Seguindo, transformação de um número misto em uma fração imprópria. Como resolver essa transformação? Ela é bem simples. Primeiro passo, repetir o denominador 3 e agora seguir esse espaço aqui, 3 vezes 4, que dá, vou fazer aqui, 3 vezes 4, mais o numerador, que é 2. Resolvendo isso, eu tenho 3 vezes 4, 12, mais 2, repete o denominador, que é 3. Então, a transformação do número misto em uma fração imprópria vai ficar 12 mais 2, 14 terços. Da mesma forma, 2 vezes 6, ou 6 vezes 2, 12, mais 5. Então, primeiro eu faço a multiplicação, depois eu faço a soma e mantenho o denominador. 12 mais 5, 17 sextos, ok? Bom, então vamos seguir aqui com a nossa aula. Eu tenho agora aqui o que? Propriedade fundamental da potência. Qual é essa propriedade fundamental da potência? Da potência não, da fração. Uma fração não se altera quando multiplicamos ou dividimos o numerador e o denominador pelo mesmo número. As frações resultantes serão equivalentes à primeira. Então, o que ele está querendo dizer? Que se eu pegar essa primeira fraçãozinha aqui, que é 36 sobre 48,
e dividir ela por 2, por exemplo, em cima por 2 e embaixo por 2, resulta em 18 sobre 24. Essa nova fração que eu formei aqui, 18 sobre 24, ela continua sendo equivalente à primeira fração, 36 sobre 48. Lembra lá quando nós vimos aqui no início aqui, ó, essa fração aqui, ó, 4 oitavos, e eu falei que ela era exatamente igual a 2 quartos. Por que ela é exatamente igual a 2 quartos? Porque se eu dividir esse 4 por 2 e esse 8 também por 2, ó, 4 dividido por 2 dá 2, 8 dividido por 2 dá 4. Então elas continuam sendo frações equivalentes. E se eu efetuar a divisão novamente por 2, ó, 2 dividido por 2 e 4 dividido por 2 dá exatamente 1/2, ok? Então, isso daí são chamadas frações equivalentes. E essa propriedade ela vai muito nos facilitar, ok? Para simplificar a fração, para resolver essas frações. Então, ela será muito importante na utilização na hora de resolver exercícios. Eu tenho sempre que simplificar por 2? Não, também poderia ter simplificado aqui por 3, né? Então, 18 dividido por 3, nós teremos 6 e 24 dividido por 3, 8. Mas isso pode ser feito tanto na multiplicação quanto na divisão, ok? Eu poderia também multiplicar. Agora, se eu multiplicasse isso daqui tudo por 4, multiplicar por cima, em cima por 4 e embaixo também por 4. 6 vezes 4, 24. E 8 vezes 4, 32. Bom, todas essas frações são frações equivalentes, ok, meus amigos? Próximo aqui, redução de uma fração ao mesmo denominador. Para efetuar a redução de uma fração ao mesmo denominador, primeiro passo que nós temos que fazer, achar o MMC dessas frações. Depois que achar o MMC entre todas essas frações, nós vamos fazer a redução ao mesmo denominador. Bom, então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos reduzir ao mesmo denominador as frações 3 quartos, 2 terços, 1 sexto e 5 dozeavos. Bom, para que isso será útil? Lá na frente, mais adiante, nós iremos fazer soma, subtração com frações. E essa redução ao mesmo denominador será muito importante para esse tipo de operação. Então vamos ver aqui. Primeiro passo, realizar o MMC entre 4, 3, 6 e 12, que é o que? São os denominadores das três frações. Então, primeiro passo, por 2, que 2 é primo. Então, 4 dividido por 2 é 2. 3 não dá para dividir por 2 e dar resto 0, então vou repetir o 3. 6 dividido por 2 é 3. E 12 dividido por 2, 6. Vou continuar por 2, porque eu tenho ainda número par aqui. Então, 2 dividido por 2, 1. 3, vamos repetir. E 6 dividido por 2, 3. Agora eu vou continuar dividindo pelo 3. Então, 1. 3 dividido por 3 dá 1. 1 e 1. Quem é o meu MMC? Meu MMC é 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Bom, uma coisa eu já sei quais são os denominadores das 4 frações. Denominador 12. Então, eu tenho 3 quartos, vai se tornar uma fração equivalente com o denominador 12. 2 terços também será uma fração equivalente com o denominador 12. A outra fração, 1 sexto, também terá o denominador 12. E a nossa última fração, 5 dozeavos, também será uma fração com o denominador 12. Bom, já vou começar com essa daqui, né? Para ela ter um denominador 12, na realidade ela já é uma fração de denominador 12, né? Então ela vai ficar igual a 5 dozeavos. Mas qual a forma de descobrir esses valores? Eu faço o seguinte,
12 vezes quanto deu 12? Então, tive que multiplicar por 1. Se eu multipliquei por 1 embaixo, vou fazer a mesma multiplicação em cima. 5 vezes 1, 5. Vou seguir o mesmo passo para as outras frações. De que forma? Vou fazer aqui, 6 vezes quanto dá 12. Então, 6 vezes quanto dá 12? 6 vezes 2, né? Então, o 1 aqui eu também irei multiplicar por 2. 1 vezes 2, 2. O 3. 3 vezes quanto dá 12? Então, 3 vezes 4. Então, o 2 eu também preciso multiplicar por 4. 2 vezes 4, 8. E 4 vezes quanto dá 12? 4 vezes 3. Então, 4 vezes 3, 12. Então, em cima eu tenho que multiplicar por 3. 3 vezes 3, 9. Então, agora, as frações equivalentes com o mesmo denominador serão quais? Bom, vou anotar aqui. Então, agora eu tenho 9 dozeavos. Qual a outra fração? 8 dozeavos, 2 dozeavos e 5 dozeavos. Eu peguei as frações 3 quartos, 2 terços, 1 sexto e 5 dozeavos e transformei em frações com o mesmo denominador. Ok? Bom, espero que vocês tenham entendido aí a teoria até aqui. Vamos resolver duas questõezinhas para colocar essa teoria na prática. Vamos resolver duas questões aí de concurso com base no conteúdo que nós acabamos de ver aí, ok? Bom, então vamos analisar essa questão aqui. Se 2 terços, vou grifar aqui, se 2 terços dos 42 alunos de uma sala de aula usam óculos, calcula o número de alunos que não usam óculos. Primeira coisa que eu preciso entender aqui, ele pegou esses 42 alunos e dividiu por 3. Por quê? Ele fala que são 2 terços desses 42 alunos. Então, ele pega 42 e divide por 3. O resultado, ele pega duas partes desse resultado, é o total de alunos que usam óculos. Esse 1 terço é a parte que não usa óculos. Como ele quer saber quem não usa óculos, basta eu realizar essa divisão, 42 dividido por 3, que eu obtenho a resposta de quantos alunos não utilizam óculos. Então, vamos fazer o seguinte. 42 dividido por 3 dá quanto? 4 dividido por 3 dá 1. 1 vezes 3, 3. Sobra 1. Baixo 2. 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes 3, 12. Para 12 resta 0. Então, quantos alunos não usam óculos? Bom, então 14 é 1 terço do total de alunos, ok? Então, aqui, quantos alunos não usam óculos? Eu tenho a resposta correta, 14 alunos que não utilizam óculos, ok? Bom, espero que tenham entendido essa questão aí. Vamos para a próxima questão. Próxima questão. Oficial de promotoria 01. Uma parede com 18 metros quadrados de área está pintada com duas cores. A de cor amarela, vou botar aqui, a de cor amarela corresponde a 3/5 da área total. A de cor azul corresponde a 2 terços da cor amarela. Então, primeira coisa que eu tenho que fazer, descobrir 3/5 da área total dos 18 metros quadrados é amarelo. Então, o que eu vou fazer? Eu quero saber 3/5 de 18. Então, repara, como a fração é 3/5 é amarelo, então esse 18 foi dividido por 5 e eu peguei 3 partes dela. Então, vamos fazer essa divisão aqui. 18 dividido por 5. Bom, 18 dividido por 5 dá 3.
3 vezes 5, 15, resta 3. 3 não dá para dividir por 5. Então, o que eu faço? Eu acrescento 0, ponho a vírgula. 30 dividido por 5 dá 6, né? 6 vezes 5, 30, resta 0. Então, uma parte de 5 é igual a 3,6. Só que essa cor amarela corresponde a 3 partes de 5. Então, eu vou ter aqui que calcular o quê? 3,6 mais 3,6 mais 3,6. Ou apenas 3 vezes 3,6. Que vai dar o que isso daqui? Bom, 3,6 mais 3,6, 7,2. 7,2 com mais 3,6, nós temos 10,8. Opa, a opção correta, letra C? Não, essa é a parte correspondente à cor amarela. Vou até grifar aqui a cor amarela aqui. Só que o que ele diz aqui? Continuando a questão, vou fazer até de cor diferente. Azul corresponde a 2/3 da área amarela. A área amarela corresponde a 10,8. Quanto que é 2/3 de 10,8? Bom, se eu dividir esse 10,8 por 3, eu sei quanto que é 1/3. Então, ou eu tiro esse 1/3 de 10,8, ou eu faço 1/3 mais 1/3, que eu vou ter o resultado, ok? Então, vamos lá, dividir 10,8 por 3. Um número após a vírgula, acrescenta um zero, some a vírgula. Fico com 108 dividido por 30, que dá 3. 3 vezes 30, 90. Sobra quanto? Sobra 18, né? 18 dá para dividir por 30? Não, acrescenta 0. 180 dividido por 30 dá 6, 3,6. Então, olha o que nós sabemos aí, que 1/3 de 10,8 é igual a 3,6. Só que na realidade ele quer quantos terços? Ele quer 2/3 da parte amarela. Então, eu tenho que ter 3,6 mais 3,6, que é 7,2. Opção correta aí pra gente, letra B. Espero que todo mundo tenha entendido aí. Um abraço, até o próximo vídeo. Lembrando, nós estamos com um curso de matemática básica aí. Caso se interesse e queira continuar estudando para o próximo concurso, entre em contato conosco, que nós iremos lhe passar as nossas datas, nossos horários e o valor das nossas aulas. Um abraço, fica com Deus.